Eu vou apresentar do padrão de projeto agora do Double Dispatch, que seria o despacho duplo. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter o enum, né, que seria, no caso eu fiz um tipo igual, parecido na verdade com o do professor, voltado para o sistema portuário. Então eu li um pouco do livro lá também, para poder entender um pouco. Então eu fiz o custo da operação, o custo do funcionário e o custo do maquinário, que seriam as constantes, sem modificar, pode adicionar, mais, tudo mais. E daí a gente teria o setor, né? O setor ele teria um custo, um valor custo, e daí ele adicionaria a operação, custo da operação. Você estaria em custo da operação um valor custo no caso. É uma classe abstrata, então a gente tem o PATTU, que ele também ele implementa, né, ele estende essa classe. E o setor de movimento também, que seria a movimentação do porto, os caminhões que levam o container e tudo mais. E o pátio do ETU seria mais o RTG. Então ali no... eu voltei esse pátio dos containers para colocando em mente que o RTG é movida às placas solares, né? Então a energia solar que gera energia, então ele não tem um custo de maquinário. Então o que eu fiz foi, eu coloquei um custo de funcionário e um tempo de operação. Então ele tem um double custo, porque é do setor aqui. Então ele percebe extrato, então ele tem o custo, tem o tempo de operação do funcionário, no tempo que ficou a operação sendo executada no caso, e o custo do funcionário. Então quando ele executar a DD operações, ele chama o super DD operações do setor lá com o setor, com o próprio sistema no caso. Então o sistema chamou a DD operações do sistema. Daí ele tem o custo funcionário, e o custo funcionário seria o valor do funcionário vezes o tempo que ele ficou trabalhando. Daí ele adiciona na operações custo do funcionário esse valor calculado já. Eu teria aqui no sistema portuário, eu tenho o setor de movimento também, que ele faz bem dizer a mesma coisa, só que daí ele não tem o tempo e ele só faz com custo de maquinário no caso. É bem simples. Daí no sistema portuário a gente tem o get total. Vou começar aqui por cima, na verdade. Eu teria as listas de setores que você pode adicionar e os mapas com as operações e o valor. Então eu tenho adicionar o setor, que você passa o setor que você quer adicionar. Então ele adiciona isso. Então, ele pega o setor, no caso aqui o get setor, retorna a lista e adiciona o setor que foi passado. Daí ele chama o setor adicionando operações e passa esse mesmo, essa mesma instância. Aqui no ADD operação ele tem o tipo de operação e o custo da operação. Então, ele get operações, que seria das operações portuárias. Cadê o... aqui embaixo. Get operações, que daí ele pega no mapa, pega a operação lá e o valor dela, igual o professor fez no for each. Então ele pega o tipo da operação e o valor que foi atribuído a ela. Se ela for nula, ele dá o tipo e atribui a zero. No caso ele vai fazer isso para todos no início, senão ele retorna só a operações portuárias, que é o do tipo map aqui. Então ele retorna o valor, no caso o tipo da operação e o valor que é atribuído a ela. Daí no get total ele vai fazer, se os setores for vazio, ele retorna zero. Ele cria uma nova instância total, pega o custo da operação mais o custo do funcionário mais o custo do maquinário e retorna.
Vamos executar ele. Esqueci de mostrar bem, agora já mostro. Então seria o double dispatch. Então o custo da operação seria 276. Por quê? Porque eu não mostrei a main, né? Mas deixa eu mostrar aqui rapidinho. Então eu criei um novo pátio de TU, pátio de containers, com custo da operação 100, custo do funcionário 5, o tempo do funcionário, deixa eu só ver se era isso mesmo. É o custo, o tempo da operação e o custo do funcionário. Então, o custo da operação, o tempo do funcionário e o custo do funcionário. Então, o funcionário vale 6,50 a hora e ele trabalhou por 5 horas. E a operação realizada custou R$100. Então, eu fiz de novo isso, com custo de operação 50, trabalho por 3 horas e o funcionário custava R$8 a hora. Então, né, tem um setor de movimentos também, que é o SMT. Então, ele, como não tem tempo, então ele só tem o custo da operação e o custo do maquinário. Então, a operação custou 20, mas o maquinário ficou rodando lá, os caminhões ficou rodando, gastou R$50 de gasolina. Então, aqui a gente faz um novo sistema portuário, que seria o que controla tudo ali. Esse, no caso, que tenha todos os métodos que gerenciam. E daí a gente vai adicionando. Adiciona o setor pátio A, adiciona o setor pátio B e adiciona o setor SMT. E depois só aplica o custo das operações. Confesso que eu demorei um pouco para entender esse padrão, mas ele parece não ser muito complexo e ajuda muito, porque você pode adicionar vários setores, né? Então a gente só tem a classe abstrata aqui, você só precisa adicionar os setores e implementar ela. E as operações, você pode variar muito, dependendo dos tipos de operações. Tipo, vamos dizer, o porto deve ter mais de 60, 70 setores, no mínimo. Na verdade, eu acho que é isso mesmo. Porque ele tem muito setor administrativo, informativo, do maquinário, de manutenção. Então, você pode ir criando setores e os valores que eles podem ser atribuídos dentro dos setores aqui. E fica bem mais organizado, né?